Eles podem ser pequenos, mas esses bebês nasceram para ser ousados, correr riscos escandalosos e desafiar situações perigosas. Eles são assassinos por natureza. Filhotes extremos. Tasmânia, uma ilha na costa sudeste da Austrália. Lar de um bebê durão. Sua chegada é acompanhada de uma reputação assustadora, que ele não conseguiu pulando alegremente pela campina ensolarada, mas por algo mais ou menos assim. O diabo da Tasmânia é o maior marsupial carnívoro e possivelmente o mais barulhento. E é melhor ninguém ficar entre essas feras mal-humoradas e seu jantar. Estes caçadores e necrófagos comem quase qualquer coisa. E, tendo a chance, comem quase metade de seu peso corporal em 30 minutos. Isso que parece um pacífico vombate cochilando é só a embalagem do jantar de um diabo. O diabo da Tasmânia inventou o Clube da Luta como forma de vida. Alguns bons assaltos servem de cortejo. E ela provavelmente não vai querer um segundo encontro. O nascimento dos diabos da Tasmânia é uma questão de sobrevivência do mais rápido. A mamãe produz até 40 minúsculos bebês embrionários, não maiores do que uma uva passa, que emergem em uma corrida de vida ou morte por um lugar vitorioso em um dos seus 4 mamilos. Acordar com o cabelo embaraçado pode ser fatal. Não há segundas chances para os atrasados, e ninguém vai abrir mão do seu lugar à mesa. Uma vez dentro, os bebês ficam agarrados às suas estações de alimentação por 14 semanas, enquanto lentamente se transformam em diabinhos reconhecíveis. Com 15 semanas, eles deixam a bolsa e praticam corridas em volta da mamãe. Com dentes recém-brotados, os bebês continuam a sugar por mais 2 meses e meio. E até isso é feito com sua ferocidade característica. Ai. Aos 6 meses de idade, os pequenos se aventuram fora da toca para brincar e explorar. Brincar de lutar mantém os pequenos fora de encrenca e os permite treinar os golpes que usarão para valer quando adultos. Bem, talvez não este aqui. Lambidas carinhosas não parecem estar no repertório de um diabo totalmente crescido. As mães de diabos da Tasmânia são surpreendentemente pacientes com sua cria extremamente exigente. Ela os arruma, fornece um serviço de táxi sob demanda e faz as compras para o jantar. Não é de se admirar que precise de uma soneca. Mas todo mundo tem um limite. E as horas das refeições são cenários de dramas familiares. A mamãe tenta comer em paz. Mas aos 10 meses,
Seu filho já tem idade para desafiá-la pela caça. E agora que ele está crescendo, não quer dividir. A mamãe já cansou e deixa as crianças se resolverem sozinhas. Superada em número pelos 3 irmãos, o poder feminino não tem muita vez aqui. A partir de agora, é cada diabinho por si. Outro matador voraz, tão bem-sucedido que pode ser achado pairando por todos os continentes, exceto a Antártida. Libélulas combinam velocidade, graciosa agilidade aérea e, frequentemente, cores vívidas. São insetos verdadeiramente atraentes. À primeira vista, suas pequenas crias, nem tanto. Sem voar, com cores chatas e, sejamos francos, feias, ninfas de libélula têm muito a crescer antes de serem tão charmosas quanto seus pais. Algumas espécies precisam de até 7 anos para trocar de pele e assumir sua forma adulta de insetos voadores. Mas como ninfas, elas já possuem alguns dos atributos dos pais. Em primeiro lugar, elas são rápidas na água, com arrancadas de até 10 centímetros por segundo. Mas como a ninfa gera essa enorme explosão de velocidade? Seus membros são longos demais. Mas seu abdômen é uma bomba de músculos, movendo a água para dentro e para fora do corpo. Quando contraído com força, a ninfa sai em disparada. É como ter uma mochila a jato no traseiro. E tem outra coisa impressionante no sistema hidráulico da ninfa da libélula. Ao liberar repentinamente a pressão da água do abdômen, a ninfa pode disparar sua mandíbula para agarrar presas. Assim, graças a uma mochila jato e um arpão de alta velocidade, a ninfa da libélula é um predador formidável para seu tamanho. E ainda com uma preferência por girinos. Parece que eles têm gosto de frango. E até girinos quase virando sapos. Ninfas de libélula são de um clube exclusivo. Pouquíssimos insetos bebês são capazes de caçar e mastigar vertebrados. Crocante. O próximo bebê lutador não chega sequer a conhecer sua mãe biológica. Os cucos têm uma abordagem diferente da vida familiar. A ideia deles de cuidado parental é encontrar algum outro otário para criar seu bebê. Esta mãe Parrot Bill trabalhou duro e construiu um ninho confortável para seus 5 ovos. Mal sabe ela que está sendo vigiada. E assim que ela sai para encontrar comida, o cuco entra em cena. A Parrot Bill não fica fora por muito tempo e já está de volta, aparentemente sem notar que está sentada em uma bomba relógio. O cuco jogou fora 2 ovos dela para dar espaço para seu único ovo super grande. E seguiu alegremente à procura da próxima mãe adotiva involuntária. Ela vai pôr até 22 ovos, cada um em um ninho diferente. Deixar seu bebê à mercê de completos estranhos pode parecer imprudente. Mas essa estratégia parental é tão eficiente que, como a libélula, eles colonizaram quase todos os continentes. O período de incubação do filhote de cuco é menor do que os dos filhotes da anfitriã. Assim, ele sai do ovo primeiro. Então, este bebê homicida elimina a concorrência. Bem debaixo dos bicos de seus pais.
Em menos de 2 semanas, o bebê forasteiro é muito maior que seus esforçados pais adotivos, que continuam alimentando seu único filho monstruoso, mesmo depois que ele sai de casa. Uma terra proibida de penhascos rochosos e paisagens marinhas geladas é o berçário deste voador intrépido. A costa siberiana e os rios remotos do nordeste da Rússia são o território de reprodução da águia marinha de Steller. Com uma envergadura de quase 2,5 metros, é a mamãe que estabelece o recorde de uma das maiores águias do mundo. Ela supera o papai em peso em até 1/3. Nenhum dos vizinhos vai se meter com uma águia marinha adulta. Mas ovos e filhotes precisam estar a salvo de predadores. Sempre há outros pais em busca do almoço das crianças. Águias marinhas vão a grandes alturas para manterem os filhotes fora de perigo. O que é um pouco irônico, já que apesar dessa feliz refeição em família, o maior perigo para um desses filhotes espreita dentro do ninho. Os 2 pais ficam fora por horas em viagens de pesca. E quando eles viram as costas, a águia marinha de Steller leva a rivalidade entre irmãos ao extremo. Um filhote decide que seria melhor ser filho único e começa a surrar seu pobre companheiro de ninho. Talvez você pense que o valentão está encrencado quando o papai chegar. Mas ele não está nem aí. E na família águia, a cada 2 ou 3 ovos, com frequência só um filhote consegue voar do ninho. As águas quentes ao redor da costa australiana são o lar do próximo bebê briguento. Tubarões cinza podem crescer a até 3 metros de comprimento. As fêmeas superam o peso dos machos e é preciso um enorme suprimento de comida para satisfazer seu apetite voraz. Esses tubarões têm uma reputação assustadora, especialmente por causa de sua impressionante arcada dentária. Os humanos podem não estar no cardápio, mas este ainda é um peixe para se tratar com respeito. Antes mesmo de nascerem, filhotes de tubarão cinza têm uma incrível mostra grátis da inclemência do mundo lá fora. Os ovos fertilizados se desenvolvem e começam a eclodir dentro dos úteros pareados. Mas não existe brincar de briga neste jardim de infância. Um bebê em cada útero tira vantagem de ter nascido primeiro, lanchando os irmãos. Quanto mais ele come, mais ele cresce. E quando não há outros tubarõezinhos para mastigar, ele devora os ovos. Finalmente, só pode haver um, ou, neste caso, um em cada útero. O oceano inteiro é um palco, e um animal é o astro, capaz de mudar a cor e a textura da pele em segundos. O espetáculo do choco é usado para atrair um parceiro, e esta habilidade aparentemente sobrenatural também é usada para camuflagem durante a caça, ou para se esconder quando ameaçado. Mas há uma espécie de choco para a qual essas demonstrações extravagantes cumprem uma função inteiramente diferente. E ele é minúsculo. Desde o nascimento, o choco flamboyant faz jus ao nome, surgindo do seu ovo em um Technicolor pulsante. A maioria dos recém-nascidos prefere uma abordagem discreta, mas este garoto grita "Olhem para mim" desde o começo. Com um pouco mais de 1 centímetro de comprimento, eles nascem caçadores, espreitando sua presa antes de disparar tentáculos de alimentação para apanhá-la. Quando adulto, o choco flamboyant só vai medir alguns centímetros, fazendo dele uma das menores espécies de choco. Ainda assim, eles são a única espécie conhecida por caminhar, em vez de nadar, no fundo do oceano. E enquanto a maioria dos chocos se esconde ou sai em disparada quando ameaçada, o bebê flamboyant defende seu território, pulsando suas nadadeiras e piscando hipnoticamente.
Desde a infância, este molusco minúsculo não foge da raia. Seu show colorido anuncia o fato de que ele é altamente venenoso, contendo uma toxina tão letal quanto a do mortalmente famoso polvo de anéis azuis. Predadores, tenham cuidado e nem pensem em experimentar. Este pequenino é morte na certa. Outro animal propenso ao drama é a cobra hognose, uma nativa assustadora da América do Norte. Quando ameaçada, ela se prepara para dar um ataque aparentemente venenoso. Mas não se engane. A cobra hognose é uma golpista de primeira. Embora seja venenosa, só é potente o bastante para matar sapos. Mas a cobra ergue a cabeça para se parecer com uma serpente. Ela ataca brutalmente, mas o faz com a boca fechada. O respeito demonstrado pelas cobras venenosas é tão grande que toda essa dança fraudulenta costuma ser o bastante para espantar predadores. Sem dúvida, é um blefe corajoso, ainda mais para um animal visivelmente sem coragem. Mas será que uma hognose que acaba de nascer tem a malícia e a coragem dos pais? Essa cobra recém-nascida chamou a atenção de um rato faminto, várias vezes maior que ela. Não há ataque falso. Mas o bebê dá um golpe diferente, por instinto. Rolando a barriga para cima, com a boca aberta, a cobra se finge de morta. Esse fingimento mórbido é ampliado pela secreção de um odor de morte. Muitos predadores não comem cadáveres com cheiro de podre. E o rato desiste da refeição. Assim que ele desaparece, a jovem cobra tem uma recuperação aparentemente milagrosa. A vida do teatro não é para todo mundo. Mas a cobra hognose vai sempre usar seu talento para atuar e salvar a própria pele. Com uma plateia continuamente hostil, o espetáculo tem que continuar se a cobra quiser viver. O quê? Não tem bis? A Austrália não é um lugar para quem tem coração fraco. Ela é cheia de alguns dos animais mais mortais do planeta, incluindo as cobras terrestres mais venenosas do mundo, as taipãs. A taipã costeira é famosa por suas longas presas e reações velozes. Esse réptil de sangue frio é um devorador compulsivo e prefere a comida quente. Pelo menos quando viva. Seu veneno é uma neurotoxina especializada, rapidamente letal para os pequenos mamíferos e pássaros que formam a dieta da cobra. Felizmente, ela é também extremamente tímida. Então, apesar de possuir veneno suficiente para matar um ser humano em 30 minutos, as vítimas humanas são poucas. Taipãs adultas estão entre as maiores cobras venenosas da Austrália. E os machos podem chegar a quase 3 metros. Mas essas assassinas natas começam a vida com não mais de 46 centímetros. E com uma iguana na área, esse jovem é esperto em ficar fora da vista. Não há sentimentalismos no mundo das cobras. Esse bebê está sozinho desde o momento em que sai do seu confortável ovo.
Ele nasce com os instintos que precisa para caçar. E já está armado com veneno mais do que suficiente para derrubar um rato adulto. Não se pode culpar o filhote de Taipan por sua ambição. Mas sem talheres, o jantar tem que descer de uma vez só. Sim, definitivamente um caso de olhos maiores que a barriga. Mesmo sua mandíbula incrivelmente flexível não vai ajudar a transformar esse rato em ratatouille. Mas o roedor infeliz não estava morando sozinho. E o bebê Taipan fareja algo mais promissor. Ele tem um olfato aguçado que o permite rastrear presas. Estes bebês ratos, cegos e sem pelos, são como cubos de açúcar contra uma Taipan bebê. Nada é desperdiçado neste buffet livre. E dentro de um ano, este bebê vai engolir os grandalhões. Este é outro lutador temido que parece inofensivo quando bebê. Mas logo vai crescer e virar uma dessas. A incrível variedade da vida selvagem da África é um grande banquete para a hiena malhada. Como um dos maiores predadores da África, elas não são seletivas sobre quem está no cardápio. Com uma mordida forte o bastante para esmagar ossos e ácidos estomacais capazes de digerir dentes, as hienas malhadas podem reduzir uma zebra adulta a restos em menos de meia hora. Em uma saída noturna com os amigos, essas saqueadoras malhadas encaram quase tudo. E isso inclui um bando de leões em uma caça. Ninguém mais teria coragem de brincar de cabo de guerra com o jantar de uma leoa. Mas quando essa família estendida decide festejar, o maior predador da África vira um gatinho preso numa árvore. E adivinhe quem ri por último? O sucesso da hiena vem de sua rede social restrita. Elas vivem em clãs complexos de 3 a até 90 indivíduos. E todos conhecem o seu lugar. Uma hierarquia é rigidamente estabelecida, com o status passando de mãe para filha, porque na sociedade das hienas, as fêmeas estão no comando. Até as fêmeas bebês. O rabo erguido mostra essa princesinha dando ordens a um adulto de baixa patente, e ele se submete à sua inspeção. Nesta idade, é tudo uma brincadeira. Ela sabe que sempre pode correr de volta para a mamãe. Hienas fêmeas são mães atenciosas e fornecem leite por até 16 meses, um dos períodos de amamentação mais longos entre qualquer mamífero. As mães criam seus filhos juntos em berçários comunitários. E nesta rede social de parentes fêmeas, alguns machos não parentes têm permissão de se aproximar para ajudar a produzir a próxima geração. Mas é o poder feminino que manda. E isso é uma garota. Hienas malhadas fêmeas não só vestem as calças, elas têm o equipamento que vai dentro delas. Filhotes de hiena ficam marinando em uma dose altíssima de testosterona no útero. Isso não só produz a anatomia radical que fazia as pessoas pensarem que elas fossem hermafroditas, coisa que não são. Isso também dá aos bebês hienas uma explosão de agressividade tão grande que eles saem do útero brigando. Essas crianças minúsculas nascem com dentes afiados e, surpreendentemente, olhos abertos para que possam ver onde morder. As ninhadas são pequenas, normalmente só 2 filhotes, mas aqui um terceiro recém-nascido recebe a saudação da família. Isso não é brincar de lutar.
Isso é uma luta de vida ou morte por domínio. 1 a cada 4 não vai sobreviver ao primeiro mês. Este bebê ruim até os ossos é um matador prolífico na água. E se essas presas corajosas acham que estão a salvo no raso, terão uma surpresa explosiva. Com sua impressionante coloração preto e branca, as orcas estão sempre vestidas para o jantar e se alimentam de uma grande variedade de peixes e mamíferos aquáticos. Cada um exige uma estratégia de caça diferente. E em 2 lugares, as orcas são conhecidas por usar uma tática de alto risco para conseguir uma vítima. Em Punta Norte, na Argentina, as orcas se aproximam na maré alta, selecionando cuidadosamente a onda certa antes de se impulsionar até a praia. Elas miram deliberadamente em filhotes de leão marinho e cerca de metade dos ataques resultam em uma morte. Mas é uma estratégia perigosa para as orcas. Adultos podem pesar perto de 6 toneladas e é preciso um esforço considerável para tirar toda a sua massa da praia. Se saírem demais da água, as orcas correm o risco de encalharem e terem uma morte lenta. Nas Ilhas Crozet da Subantártica, orcas usam o mesmo método para caçar elefantes marinhos. É uma tática tão temerária que filhotes de orca devem passar por um longo aprendizado antes de tentarem por conta própria. Esta jovem orca é escoltada por uma fêmea adulta, que empurra o filhote até uma distância segura. O jovem deve aprender a encontrar o equilíbrio entre ter coragem o bastante para chegar às focas saborosas, mas com cuidado de não encalhar. Por enquanto, a adulta ajuda posicionando seu corpo entre o filhote e a praia, empurrando a aprendiz de volta para as águas mais profundas quando necessário. Mas para a próxima lição, o filhote deve ir à praia sozinho. Esta tentativa quase termina em desastre. O filhote vai longe demais na praia. Felizmente, há uma equipe de cientistas por perto que não se incomodam em se molhar. E depois de um pouco de esforço e com a ajuda da pré-amar, o filhote nada de volta para sua mãe que o aguarda. O cientista ficou contente. Viva! Este modo de caça altamente perigoso não é fácil de dominar. Leva anos de prática até que os filhotes se formem em seu aprendizado praiano. Com a ajuda da mamãe, este filhote faz sua primeira caçada mortal na margem. É o bastante para assustar até os grandalhões da praia. Outra mamãezona é a do ratel. Mas ela não é tão doce quanto parece. E regularmente caça presas altamente perigosas. Esta cobra real é uma das cobras mais venenosas do mundo. Mas para o ratel, é só almoço. Filhotes de ratel têm pais super ousados. E quanto às suas próprias credenciais de ousadia? Este bebê vai andar com a mãe até ter cerca de 2 anos. São dependentes quando pequenos, mas certamente não são totalmente indefesos. Com cerca de 3 meses, eles têm dentes inteiramente formados, garras e uma pele dura, com até meio centímetro de espessura. Mas talvez seu maior recurso seja a atitude. As mães deixam os filhotes sozinhos perto da toca, enquanto saem para caçar e buscar comida.
A toca dá proteção dos prováveis predadores, mas o filhote quer explorar. Assim como esse chacal. Roedores são comuns no cardápio de chacais, mas há um bom motivo para os ratéis não serem. Mesmo os jovens são altamente agressivos, embora não particularmente graciosos. Parece até que este filhote sai à procura de encrenca. Com múltiplos adversários bem maiores. A zebra supera o peso desse filhotinho em quase 50 vezes. A mamãe apareceu desta vez. Mas quando totalmente crescidos aos 6 meses, a atitude valentona de gladiador do filhote faz toda a diferença em uma briga. E os chacais são despachados. É sempre bom ter a mamãe por perto em uma encrenca. Mas quem ajuda a mamãe? A savana africana é lar de um mega herbívoro realmente imponente. Este rinoceronte branco está nos estágios finais do parto. Seu filhote entra no mundo pesando quase 40 quilos. Mesmo com seu peso e sua pele quase blindada, os filhotes têm dificuldades em ficar em pé nos primeiros dias, o que os torna vulneráveis a predadores. Mas se estas hienas acham que vão passar pela mãe, boa sorte. Pesando algo entre um carro e uma caminhonete, e com um chifre capaz de infligir ferimentos terríveis, os rinocerontes podem chegar a até 50 km/h. Então, se você vir um rinoceronte de mau humor, talvez seja melhor ficar fora do caminho. Filhotes de rinoceronte se aproveitam totalmente de sua formidável guarda-costas. Este recém-nascido vai ficar com sua mãe enorme até ter 2 ou 3 anos. Rinocerontes negros vivem principalmente em terrenos com arbustos, então os filhotes sempre viajam atrás da mãe, que pode frustrar qualquer atacante escondido. Filhotes de rinoceronte brancos andam na frente da mãe. Eles vivem principalmente na savana aberta, isso os deixa menos propícios a ataques de leões, leopardos e hienas. Mas embora a mamãe seja ótima em espantar predadores, nesta poça d'água ela chamou a atenção de um macho muito grande. Rinocerontes fêmeas são frequentemente mortas por machos territoriais. E se ela estiver no cio e seu filhote for macho, ele também pode correr perigo mortal. Mas filhotes de rinoceronte são tão apegados às mães que eles podem se recusar a abandoná-la. Esquecendo-se da própria segurança, este filhote faz algo extraordinariamente corajoso. Ele espantou um agressor muitas vezes maior que ele e salvou sua mãe de um encontro potencialmente letal. Proteger a mamãe é corajoso, mas esses bebês durões dão um salto de fé completamente sozinhos. Patos carolinos norte-americanos começam a vida como qualquer outro pato. Mas diferente da maioria, patos carolinos nascem em ninhos encostados em árvores, que podem estar a mais de 15 metros do chão. A boa notícia: os patos estão bem longe do alcance dos predadores em terra e no rio. A má notícia:
Eles devem seguir a mamãe pata rio abaixo ou enfrentar a inanição. Ainda pior, os patinhos vão saltar só 24 horas depois de nascer, muito antes de saberem voar. Equipados com nada além de asas que não voam e uma disposição destemida, essa bolinha de penas despenca no vazio. Um por um, seus irmãos dão um salto. Mergulhar na água rasa normalmente não é uma grande ideia. Mas patos carolinos podem sobreviver a quedas de mais de 14 metros. Esses são os sortudos. Eles conseguiram pular na água. Alguns patos carolinos nascem a mais de 1 quilômetro da beira da água e enfrentam uma aterrissagem muito mais difícil. Às vezes, ficar por conta própria só gera problemas. Os leões africanos são conhecidos como reis dos animais por um bom motivo. Com até 240 quilos, armados com garras super afiadas e mandíbulas poderosas, os leões são super predadores impiedosos. Podem derrubar animais até 4 vezes maiores que eles. Com pais tão ameaçadores, filhotes de leão deveriam ter uma vida fácil. Mas nascidos cegos, banguelas e sem poder andar, filhotes de leão começam a vida indefesos. Na verdade, eles não vão caçar com o bando até os 16 meses de idade. Mas mesmo filhotes muito jovens seguem movimentos de presas e treinam caçadas. E esse aqui está à procura. O futuro rei dos animais contra um mangusto indefeso. Isso vai ser brutal. Só que o mangusto tem amigos. Muitos amigos. E eles não se intimidam por esse gatinho super crescido. Talvez um filhote de leão devesse se meter com alguém com um pouco menos de atitude. Alguém como... definitivamente não uma cobra. Mexer com uma python é mais burrice que ousadia. Um babuíno, agora sim. Mas esse aqui é rápido e desaparece em cima de uma árvore. O filhote tenta seguir. Mas logo desiste da perseguição. É outra caçada mal sucedida. E como se fosse para humilhar, o babuíno provoca o filhote com gravetos. Será que o dia dela pode piorar? Bem, quem sabe se chover. Outro grande felino que domina seu habitat. Tema de mitos e lendas. E governante inconteste da selva amazônica. Mesmo os mais durões viram vítimas da onça pintada. O maior predador da floresta. A mordida mais forte de todos os felinos dá a este jacaré uma dor de cabeça fatal, esmagando seu crânio. Não é de se admirar que uma onça dando voltas faz todo mundo sair correndo.
Bem, quase todo mundo. Felizmente, a preguiça largou na frente. E essa onça pintada sabe quando desistir. Na próxima vez. Enquanto isso, em casa, o neném não pode fazer muito mais que gritar pela mãe. O que pode ser perigoso, dependendo de quem estiver ouvindo. Um filhote é um aperitivo saboroso para uma jiboia. E mamãe está dormindo em serviço. Mas não por muito tempo. Essa cobra não está no clima de encarar uma mãe onça. Como qualquer mãe, onças têm um lado carinhoso, mas não é para exibição pública. Afinal, ela tem uma reputação a manter. Onças pintadas têm ninhadas pequenas, normalmente de 2 ou 3 filhotes. Mas quando se é filho único, você tem que criar sua própria diversão. Tentar seguir a mamãe quando ela sai para caçar provavelmente não seja a melhor ideia. Mas parte de crescer é aprender a arranjar seu próprio jantar. E na floresta tropical amazônica, ser exigente com a comida pode ser uma boa estratégia de sobrevivência. O veneno desta tarântula não é poderoso bastante para machucar o filhote, mas seus pelos podem causar uma bela irritação. É uma boa ideia não provar nada com 8 pernas peludas. Mas mesmo nesta idade, nada é melhor que passar um tempo com a mamãe. Aos 3 meses de idade, o filhote ainda depende do leite materno, mas o tempo está acabando. Ela vai enviá-lo para caçar sozinho e com carne crua no cardápio. Isso não vai ser fácil. Para se tornar o super predador, ele precisa de treinamento de fuzileiro. Felizmente, ele tem a selva inteira para treinar. Mas nem tudo sai como planejado. Para sobreviver aqui, ele deve aprender rapidamente com seus erros. Ele já viu a mamãe atacar um desses. Hora de fazer uma tentativa. Fugir para a água pode funcionar com alguns felinos, mas não com esse bebê da Amazônia. O bebê jacaré não pode competir contra a jovem onça. Quando se prova jacaré, é difícil não pensar grande. Esta jovem onça não acredita na sua sorte. Parece fresco. Tem cheiro bom. Hora de provar. Mas talvez não seja boa ideia. Acho que ele não vai contar isso para a mamãe.